Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São José. São Francisco de Sales. São Vicente de Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, meus caros, vamos continuar aqui com a vida de São Vicente. E na conferência passada, que foi a primeira da vida dele, nós estávamos aqui num ponto culminante, né, e como eu tinha dito da outra vez, muito debatido entre os historiadores e biógrafos que cuidam desse tema, né, de São Vicente de Paulo, enfim, do entorno dele, sobre o cativeiro dele em Tunis, né, na Tunísia. E nós vimos que ao longo dos primeiros séculos, logo depois da morte de São Vicente, esse relato que ele fez do cativeiro dele foi aceito tranquilamente por todos. Só no final do século XIX, começo do século XX, então que começou a haver algumas dúvidas, né, por parte de alguns historiadores e biógrafos. E nós vimos, né, rapidamente como é que aconteceu, então resumindo aqui, só para a gente retomar de onde parou, a gente viu que São Vicente foi para Marsella atrás de na verdade, resolver um processo que estava relacionado a uma herança que ele recebeu, né, de uma senhora que tinha morrido e tinha deixado para ele, né, um determinado bem, uma determinada quantia de dinheiro, e ele precisava retornar, enfim, depois de resolver isso em Marsella, ele precisava retornar para Toulouse. Em vez de fazer esse caminho do retorno de Marsella para Toulouse por terra, ele fez pelo Mediterrâneo, e nesse trajeto ele foi capturado. O barco em que ele estava foi, enfim, atacado por corsários, né, piratas tunisianos, e ele foi levado para Tunis, foi comprado, né, como escravo por um pescador. Depois esse pescador passou São Vicente para um médico. Esse médico ficou com ele algum tempo e depois foi chamado junto da corte, né, turca, para exercer seus serviços lá. E o médico então passa São Vicente para o seu próprio sobrinho. Esse sobrinho fica pouco tempo com São Vicente, porque ele fica com medo dos franceses que estavam por lá, e termina passando então do sobrinho daquele médico para um renegado, né? Ou seja, era um católico que tinha, enfim, abandonado a fé e se tornado muçulmano, né? E esse renegado ele tinha uma esposa muçulmana, tinha também uma esposa católica, né? Mas foi a esposa muçulmana que, vendo o jeito de São Vicente, como é que São Vicente se comportava, ouvindo os cantos, né, os hinos, que inclusive ela pedia para ele cantar, convenceu o marido dela de que o marido tinha que voltar a ser católico, e eles então terminam durante algum tempo planejando uma fuga, né, o próprio renegado e São Vicente, para a França, né? Então é isso que termina acontecendo. Quando chega na França, esse renegado ele abjura, né, o islamismo, volta a ser católico, e São Vicente conhece, nessa época aí, um vice-legado do Papa que estava por lá, em Avignon, na verdade, e esse vice-legado ele gosta de São Vicente, porque São Vicente ensina para ele algumas coisas da medicina que aprendeu lá com aquele médico muçulmano, né? E resolve levar São Vicente para Roma, né? Então a gente parou mais ou menos aí. E eu tinha comentado com vocês, né, que existiam, né, alguns argumentos desses historiadores, né, dos começos do século XX, foram argumentos para tentar demonstrar que realmente esse relato
né, de São Vicente era um relato fantasioso, né, que isso não aconteceu, que na verdade São Vicente nessa época ainda não estava convertido, né, e que então ele teria aprontado alguma coisa, teria feito alguma coisa, e que ele inventou essa história toda, porque não queria dizer exatamente o que tinha feito, né. Além disso, São Vicente estava cheio de dívidas, né. Vocês vão lembrar que na vez passada a gente comentou que ele, enfim, algumas pessoas próximas a ele, na verdade, tentaram, né, conseguir uma paróquia para ele, depois um bispado, né, mas isso terminou não dando certo e aparentemente ele fez algumas dívidas nesse meio tempo, e também ele estava cheio de dívidas. Então essa seria mais uma explicação para ele inventar as coisas, para assumir dos credores e não ter que pagar, né. O fato é, né, que durante muito tempo esse relato foi aceito com naturalidade. Essa carta que ele escreveu isso, como eu já acho que falei também na vez passada, São Vicente ficou sabendo que essa carta ainda existia no final da vida, né, que um padre amigo dele tinha descoberto essa carta nos pertences lá da família e enviou para ele uma cópia, né, dessa carta. Então, ele já estava perto de morrer. Quando São Vicente ficou sabendo dessa carta, ele ficou muito embaraçado e mandou, enfim, queimou a cópia que tinha recebido para que ninguém visse, né, e ficou insistindo muito para que essa carta, o original, fosse enviado para ele, né. Quando os companheiros, né, de São Vicente ficaram sabendo disso, né, eles ficaram bastante impressionados. Eles ficaram impressionados porque viram, na verdade, nesse relato, longe de ver uma mentira, né, viram uma pessoa que suportou de bom grado, com paciência, o cativeiro, né, a escravidão. Viram uma pessoa que tinha tanta virtude que converteu, né, o renegado lá, o católico que tinha virado muçulmano, que impressionou inclusive a esposa, né, muçulmana, desse renegado. Então era mais uma confirmação, na verdade, da virtude de São Vicente, né? Então é isso aqui, os primeiros companheiros e os primeiros biógrafos de São Vicente viram nessa carta. E viram ainda mais uma humildade impressionante de São Vicente de nunca ter mencionado esses grandes sofrimentos que ele passou e essas atitudes, né, heróicas que, enfim, o comportamento heróico que ele teve e a conversão desse renegado. Mas, enfim, alguns, né, então, enxergaram o contrário. Então, mais ou menos aqui, em 1920, né, 27, 25, enfim, começou a surgir algumas biografias de São Vicente que colocavam esse fato aqui em dúvida, né. E em 1928, teve uma pessoa, né, chamada Pierre Grandchamp, né, que estava trabalhando na Tunísia, né, um francês, e que estava escrevendo sobre os decretos, a legislação francesa nessa época ali, ou seja, ali no século XVII, sobre o século XVII, e ele estudou essa carta de São Vicente e chegou à conclusão de que era realmente tudo mentira, e ele publicou 2 artigos. Nesses 2 artigos ele elencou 27 argumentos, ou mais, mas enfim, 24, 25, alguma coisa assim, para tentar demonstrar que esse relato de São Vicente era mentira, né? Então, ele afirmou, ou pretendeu afirmar, na verdade, né, várias inconsistências geográficas do relato de São Vicente, inconsistências cronológicas,
inconsistências de costumes, né? E muitos realmente, né, acharam que era isso mesmo, que ele estava certo. E muitos biógrafos, então, adotaram essa tese, né, baseado nesse escritor, de que realmente o relato era fantasioso. Até que surge um artigo, né, de um grande especialista francês nessa região, nessa época, nessa questão do relato dos escravos também, um professor universitário, que publica um artigo, então, em 1972, se eu não me engano, em que ele desmonta, né, um a um esses argumentos. Então, foi esse artigo aqui, né, que eu consegui achar na internet, né? Ou seja, São Vicente Paulo foi realmente, né, escravo em Tunis, né, por essa pessoa aqui. Então, um artigo de 1972. Então, ele conta a história, né, que esse Pierre Grandchamp aqui fez esses estudos e publicou esses artigos aqui em 1607, 1608 e deu esses argumentos. Aí ele enumera aqui todos os argumentos que esse Pierre aqui deu, né, sobre o relato de São Vicente, que então provaria a falsidade, né? Então, ele agrupa aqui em 21 argumentos. E depois ele vai rebater um a um esses argumentos. Então ele fala que é o 7, ele fala isso, o 9 ele rebate assim, o 12 ele rebate assim. Então eu fiz aqui, que eu saiba, pelo menos essa é a primeira tradução completa desses argumentos com as suas respostas, né? É claro que resumido. Eu não vou entrar, né, em todos, porque a gente perderia muito tempo, mas quando publicar a aula a gente disponibiliza isso aqui. Mas para vocês terem uma noção, né, dos argumentos, se a gente simplesmente olha, às vezes, e a gente vê um lado só da questão, pode parecer que realmente teria, né, uma certa força, né? Mas a refutação realmente é muito boa. Então, argumentos do tipo assim, nada se encontra nos registros da costa do Languedoc, ali na França, sobre o combate, né, em que Vicente foi capturado. Então, não tem registro de captura desse navio, né? Então, é um argumento puramente negativo, né, há silêncio, né, ou seja, argumento de que não tem nada escrito sobre isso, então não aconteceu, né? Então, os estudiosos falam, né, que tem, com certeza, muito mais casos do que os arquivos, enfim, do que provas documentais nos arquivos. São Vicente nada fala sobre o destino dos seus companheiros, né? Esse silêncio não seria comum nas histórias do mesmo gênero, né? Então, ele rebate falando, não, tem um relato aqui, por exemplo, desse padre, que também foi capturado, e ele também não fala nada dos companheiros. Esse argumento também desconsidera, no fundo, que São Vicente foi separado, né, dos seus companheiros logo, então ele não tinha como falar. São Vicente, no relato, fala assim que esses piratas, quando foram atacando os outros navios, né, eles davam ali liberdade para quem se rendesse sem lutar, né? E aí o argumento seria, isso aqui é fantasioso, não existe. Não. Escritores contemporâneos afirmam, especialmente, né, se tratava aqui de franceses, né, que aconteceu vários casos, né, em que os navios foram liberados, as pessoas foram liberadas e tal. Um argumento, 8 dias de cruzeiro entre Tunis, né, e a costa francesa seria impossível porque não tem suprimento de água potável. Então, isso aqui ele resolve de várias maneiras, né? Eles poderiam atracar em algum lugar, em alguma praia desprotegida, ou pegavam água de outros navios, ou então não iam dando água para os escravos e que iam morrendo, os capturados iam morrendo mesmo sem água, né? Tem muitas possibilidades, né? O relato de São Vicente é falso, né, porque como é que ele chega em Tunis e não vai se dirigir ao cônsul francês para a libertação, né? Um argumento pueril, né? Como é que um escravo, né, com a corrente aqui no pescoço vai sair da fila lá e não, deixa eu falar com o cônsul ali para ele me libertar, né? Um argumento incrível. São Vicente não parece saber a localização exata de Tunis, que não é um porto marítimo, mas nasce à beira de um lago. Então ele fala assim que, né, São Vicente fala num navio, mas lá no lago de Tunis não tinha navio, eram essas embarcações, né?
E aí ele falou, não, a palavra que ele usou serve para as duas coisas, uma palavra geral, que se usa em outros relatos, né? No francês do século XVI, a palavra que São Vicente usou designa um pequeno barco, né? Concebido precisamente para navegar em rios e lagos, né? São Vicente foi vendido por um pescador, mas os pescadores em geral não são ricos. Então como é que ele tinha dinheiro para comprar um escravo cristão? Ué, mas esse aqui podia ser um rico, por exemplo. Então, assim, vários desses argumentos, esse aqui eu achei interessante também, né? Em um ano, São Vicente não conseguiria aprender árabe o suficiente para discutir medicina, religião e alquimia, né, entre aspas aqui, com seu segundo mestre. Parece um argumento forte, né? Quando a gente vê assim, realmente como é que ele ficava conversando lá, né? Se ele aprendeu árabe, né? Bom, em nenhum momento consta que São Vicente aprendeu árabe, em nenhum momento ele fala, não, eu conversava em árabe, né? Na verdade, a língua usada ali era uma mistura. Árabe, turco, espanhol, italiano, português, francês, uma língua franca que se chamava, né? Uma língua internacional ali. Não havia problema de comunicação entre os escravos e os seus donos. Outros escritores atestam isso, por exemplo. São Vicente, na carta dele, relata várias experiências lá do tal do médico, né, que teria descoberto aqui a transmutação de metais, inventado um fonógrafo, né, antes de Edison e tal. Bom, na verdade, o que São Vicente relata são truques, né, truques de ilusionistas, né, então essas coisas que... não vou pegar em todos, né. Um problema cronológico, né, mas quem deu um argumento aqui, que não podia ter sido isso de fato, por causa de umas datas específicas, a pessoa se confundiu nas datas, na verdade. Na carta, São Vicente fala que o renegado era dono de um temat, né, e aí o Pierre Grandchamp fala assim, essa palavra não existe, isso aqui não existe essa instituição aqui, porque esse temat seria assim, uma fazenda, uma pequena propriedade mantida em parceria, mas que pertencia ao Estado. Ele falou, isso aqui não existe e tal. Na verdade existe, né? Na verdade o que São Vicente provavelmente quis dizer pode ser essa transliteração aqui do árabe para o turco, né? Timar, né? Ou meeiro, ou então equivalente a tomet, né? Um feudo não hereditário, né? Exatamente o sentido em que São Vicente usa, né? Essa instituição é atestada na Tunísia por outras fontes. Então, São Vicente fala de montanhas e fala de deserto. Não teria isso na Tunísia, nas proximidades lá de Tunis, né? Não tem montanha nem deserto assim, que ele poderia ter ido. Na refutação, né, ele fala assim, claramente tem colinas, num raio de alguns quilômetros ali. São Vicente pode muito bem ter sido conduzido a essas partes. Deserto não significa necessariamente estéril, né, mas pouco habitado, né? No sentido que a gente usa, né, essa área é deserta. É estranho que fosse a turca, né, e não a grega, que fosse a protetora de São Vicente. Bom, a resposta aqui, as reações humanas não precisam obedecer às exigências dos críticos, né? O fato de que foi turca que realmente ajudou, né, com a intervenção aqui junto ao renegado não é implausível. Na verdade, é interessante constatar isso, né? São Vicente exerceu, né, uma certa atração em relação às mulheres muito forte ao longo de toda a sua vida, né? A gente vai ver isso aqui, uma atração para a questão de virtude, né? As mulheres realmente se aproximavam dele e viam nele uma grande virtude. Até assim, então, do ponto de vista psicológico, esse é talvez o traço que mais condiz com tudo que sabemos sobre o personagem de São Vicente. É contrário aos costumes muçulmanos que as mulheres possam falar tão livremente como um escravo cristão, né? E aí isso é refutado com os outros relatos de outros escravos, né? Então nós sabemos que tinha sim, né, relação entre mulheres muçulmanas e escravos cristãos, mesmo com até, às vezes problemas morais decorrentes disso. Aí problemas aqui em relação à rota que foi escolhida para fuga, como é que isso foi feito, etc. Então aqui tem todas as respostas baseadas também em outros relatos. Essa fuga, essa evasão, né, provocaria sérias represálias por parte das autoridades turcas, e a gente não vê nenhum vestígio disso nos arquivos, né? Bom, as represálias e as punições ocorriam quando os fugitivos eram pegos, né, e quando o mestre denunciava a fuga. Agora, o mestre e o escravo fugiram juntos, obviamente não vai ter um registro lá de queixa em relação à fuga. Se São Vicente realmente tivesse, né, conhecido o Estado aqui na Tunísia,
tivesse conhecido a mentalidade muçulmana, ele nunca teria enviado depois seus missionários para lá, né? É um argumento pueril, né? Ou seja, como ele sofreu lá, ele nunca enviaria alguém lá para sofrer também, mas justamente por isso, né? Para ser missionário junto aos escravos cristãos do norte da África, é por isso que ele vai mandar lá. Então a experiência dele é mais uma prova, né? Enfim, na verdade, ele tem enviado depois, é mais uma prova que ele teve lá porque ele queria, ele conhecia os sofrimentos, né? E aqui a questão de problemas cronológicos, etc. Os companheiros de cativeiro de Vicente não tentaram associar-se a ele quando ele se tornou famoso depois, né? Um dos pontos aqui é que São Vicente, aparentemente, não manifestou a sua condição sacerdotal durante a escravidão, né? Algumas razões são aventadas para isso, né? Uma delas é que, obviamente, ele mantinha uma esperança de ser resgatado em algum momento, e o resgate de um padre era bem mais caro, né? Mas então, enfim, algumas pessoas podem não ter feito a ligação, né? Aquela pessoa com quem eu convivi naquela época é esse padre aqui hoje, 30 anos depois, né? Muitos podem ter morrido, né, também, então não viram, né, vamos dizer assim, São Vicente mais famoso. Numa carta, São Vicente chama a Tunísia de Turquia. Prova de que não sabia o que era, né, onde é que era exatamente. Bom, a Tunísia estava, nessa época, sob a soberania turca, né? Para os franceses do século XVII, né, enfim, a Turquia realmente se estendia ali até o Marrocos, né? Então isso prova-se com outros documentos, com outros relatos, né? Então esses argumentos, de fato, terminam caindo por terra. Então qual seria uma das explicações, né, plausíveis aqui para São Vicente ter querido queimar, né, esse original, não ter querido falar? Um dos argumentos mais plausíveis, de fato, é o primeiro, né, a questão realmente da humildade de São Vicente. Tem um outro contexto, né, que alguns autores levantam, que pode ter algum sentido, é que nessa carta São Vicente ele não fala muito dos sofrimentos dele, né, não fala muito dos maus tratos que ele teria sofrido. É claro que ele fala que ele sofreu, mas ele não fala de uma maneira tão clara, né, até talvez mesmo pela própria virtude, né? Imaginar que ele não sofreu, não dá, né? Ele deve ter sofrido bastante, sim. Mas quando essa carta, enfim, ela é descoberta, né, e São Vicente fica sabendo, ele estava num momento completamente diferente, porque justamente ele tinha criado a Congregação da Missão, e os missionários dele indo lá para o norte da África, né, levar alívio, entre outras coisas, para os franceses que se tornaram escravos dos muçulmanos, e as condições estavam ruins, né, bastante ruins nessa época para os cristãos, né, para os escravos cristãos. E ele queria angariar apoio para essa obra dele, né, que foi muito difícil, foi muito duro, né, nós veremos isso depois. E se surge, no meio toda essa campanha que ele está fazendo para auxílio e alívio dos escravos cristãos no norte da África, se no meio dessa campanha surge um relato dele, sem falar tão claramente de tantos sofrimentos, de tantos maus tratos, né, que pelo contrário, ele conseguiu foi a amizade assim da esposa muçulmana, né, que foi ela que terminou, né, convencendo, que ele terminou convertendo a pessoa, enfim. Soaria um relato muito, muito róseo diante de um relato, né, de uma situação muito dura que os cristãos estavam vivendo naquela época, e poderia inclusive prejudicar a obra que ele estava fazendo de tentar, enfim, aliviar um pouco esses sofrimentos, né, dos cristãos. Então essa talvez também, né, tenha sido uma das razões. Mas isso aqui, o fato de São Vicente, né, não ter falado sobre isso está dentro de um contexto da vida de São Vicente, né? Se a gente fosse retirar da vida de São Vicente
As coisas que ele calou durante a vida dele, e que ele não falou para os companheiros dele, para os outros padres, nós tiraríamos, então, muitas coisas, né, da vida de São Vicente. Né. Vejam que nós não saberíamos, né, porque São Vicente nunca disse para ninguém, que ele tinha estudado na Universidade de Toulouse, né, e tinha se tornado um teólogo, tinha recebido o título de mestre, ao menos. Né. Alguns até dizem que ele recebeu o título de doutor. E quanto tempo que São Vicente estudou lá, como que isso foi importante para ele, ele nunca falou para ninguém. Né. Ele nunca disse, a gente vai ver logo em seguida, né, esse fato, que ele foi capelão ou esmoler da rainha Margarida de Valois, né, rainha Margot, que se casou com o rei Henrique IV, né, e o casamento foi anulado depois. Mas ele foi capelão, ele foi esmoler da rainha. Né, ele nunca falou para ninguém. Ele nunca falou para ninguém. Ele nunca falou para ninguém que ele foi, enfim, que ele teve aqui benefícios, né, de certas abadias, que ele foi cônego de uma determinada cidade, que ele foi prior de uma outra, etc. Ele nunca falou para ninguém. Né. Então, todos esses pontos nós sabemos que são absolutamente certos. Né. E mesmo assim, São Vicente calou. Então, o fato dele ter calado sobre isso não significa que ele estava escondendo uma parte obscura da vida dele. Outra questão, né, que a gente vê nesse ponto é uma certa contradição dos críticos, que eles terminam aceitando uma parte dessa carta e outra parte eles não aceitam. Né, porque vocês vão lembrar que o contexto da carta, né, como está aí, que a gente já comentou, é quando ele chega em Avignon e depois em Roma, e ele pede para um amigo dele, para o senhor de Comé, enviar as patentes, né, as cartas lá de ordenação dele, né, para provar que ele era sacerdote, porque esse vice-legado queria ajudá-lo. E aí, para explicar, né, a ausência dele durante todo esse tempo, ele relata esse cativeiro. E relata toda a história da questão da herança, como é que foi, etc. Então, os críticos, né, terminam aceitando todas as outras partes da carta, né, que São Vicente realmente estava com dívida, quando ele disse que ele estava com dívida, que São Vicente realmente, enfim, recebeu a herança e que ele se deslocou lá para Marsella para receber, para pegar essa parte da herança. Né? Então, essa parte é verdadeira, mas a parte falsa é outra. Então, eles fazem um corte aqui, né? Um pouco aleatório. Né? Bom, uma coisa que eu sempre pensei, né, quando estava vendo isso aqui, e que eu sempre pensei assim, alguém tem que ter falado sobre isso, não é possível. Né? E depois eu achei um autor, né, uma biografia em espanhol de São Vicente de Paulo, de um autor chamado José Maria Román, que ele termina falando isso também. Né? Ele falou assim, e era o que eu pensava, ora, quando São Vicente fica sabendo que esse padre está em posse dessa carta, né, São Vicente já estava no final da vida. Né? São Vicente já estava ali com uma virtude consumada. Né? Era um grande santo, capaz das ações mais heróicas. E se tem uma coisa que sempre se destacou em São Vicente é a humildade. E ele sempre terminava as conferências dele, né, que são impressionantes. Né? Ele sempre terminava as conferências dele com grandes atos de humildade. E você vê a sinceridade com que ele fala de si mesmo. Né? Do próprio nada, que ele não vale nada, que ele não tem virtude, mas você vê que ele está falando aquilo com uma grande sinceridade. Né? Não é aquela falsa humildade. Bom, como eu disse, São Vicente estava já com uma grande virtude, um grande santo. Né? Quando ele vê essa carta, né, ele pede para a pessoa enviar, mas em nenhum momento, depois que isso não dá certo, né, que ele vê que assim, a pessoa estava com a carta, a história iria se espalhar. Né? Em nenhum momento ele fala, meu amigo, é o seguinte, desculpa, isso aí foi uma mentira minha mesmo, eu não valia nada. Né? Isso aqui seria o que São Vicente falaria mesmo, é o que eu penso, né? Se realmente fosse falso. Né? Ele falou, destrói isso daí, porque seria um delírio juvenil. Entendeu? Isso aqui eu inventei na época, não valia nada mesmo, não vale nada ainda hoje, mas na época menos ainda.
Então, eu inventei essa história, esquece, entendeu? Isso aqui é um delírio juvenil, olha como é que eu era péssimo, né? Era isso que ele ia falar, né? E não, queria assim, não, me manda a carta, deixa eu destruir aqui para ninguém ficar sabendo, né? Então, parece ser muito mais proporcional, né, e condizente, congruente, né, com a vida de São Vicente, que essa seria a atitude dele, né? Se realmente aquilo fosse uma invenção, se fosse uma mentira, seria isso que ele ia dizer com grande simplicidade e para a maior confusão dele. Então, me parece, né, por tudo isso, que é inegável a veracidade do relato de São Vicente. E se eu me estendi aqui um pouco mais nesse ponto, foi justamente para... porque, enfim, tem uma convicção grande, né, depois de ler todas essas coisas, estudar, que realmente era verdadeiro, né? E se a gente falasse que é mentira, né, isso tem repercussões para a nossa concepção, né, da santidade de São Vicente, né? Porque, como eu disse, ele viu isso no final da vida, né, que ele já era santo, e seria uma atitude estranha, talvez justificável até certo ponto, mas que parece, né, não condizer bem com a virtude heróica de São Vicente, né, que só procurava ocasiões para se humilhar, né, e se ocultar e se humilhar. Então, parece muito mais condizente ele querer ocultar isso por uma questão de humildade, né, do que pensar que eu menti, então eu estou querendo destruir para que ninguém descubra, né. Até porque ainda se passaram alguns anos para ele morrer e ele não vai conseguir o original da carta, então ele sabe que a carta vai terminar sendo conhecida, o teor da carta vai terminar sendo conhecido, né? Então, ele seria muito razoável que, já que ele tentou, ainda que fosse uma mentira, né? Eu tentei destruir, tentei de toda maneira, mas já que não consegui, agora então vou ter que falar, né? Seria o razoável de se esperar, né? Então, como isso não acontece, me parece que realmente é verdadeiro. E depois, enfim, quando a aula for disponibilizada, eu peço também para colocarem esse quadrinho aí, porque eu acho que pode ajudar, né, algumas pessoas. Bom, então vamos retomar o curso aqui da vida dele. Eu falei já um pouco sobre isso também, né, que no processo de canonização, né, o advogado do diabo, né, tentou aproveitar essas cartas para estabelecer, né, que São Vicente acreditava na alquimia, né, e nas ciências ocultas. Mas o que é falso, o que São Vicente realmente terminou aprendendo ali alguma coisa, pelo que aparentemente, enfim, pelo que se sabe, é alguma coisa realmente de medicina. Ele inclusive escreve para o senhor Decomer, né, nessa carta, quando relata o cativeiro dele, ele fala, se eu queria ter podido usar o conhecimento que eu tive antes, porque eu acho que tem um alívio bom para algumas doenças, por exemplo, cálculo, pedra nos rins, ou enfim, alguma coisa assim, teria conseguido ajudar algumas pessoas, enfim, né? Mas é claro que então essa objeção não fica de pé, justamente porque, obviamente, São Vicente não mexeu com nada dessas coisas, né? Ainda que o fulano lá fizesse o que for, mas, enfim, isso não tem nada a ver com São Vicente. Bom, então, como a gente viu, né, São Vicente foi para Roma, ele terminou ficando aqui com esse vice-legado e ficou dividindo, então, durante um tempo aqui a sua ocupação, né, entre a oração e o estudo. Então, de manhã, ele gostava de visitar, né, os santuários tão numerosos, né, de Roma, e ele relata, né, como ele gostava de estar em Roma, né, onde estavam, então, São Pedro e São Paulo, e visitar, né, os lugares sagrados, as igrejas, as relíquias. Na parte da tarde ele estudava, ele ia para a universidade, assistia alguns cursos, e de noite ele fazia parte, enfim, tomava parte em debates, disputas teológicas, esse tipo de coisa, né? Mas o fato é que, né, a vida de São Vicente era cheia de reviravoltas assim súbitas, né, como vamos ver. Então, uma dessas reviravoltas aconteceu agora, em 1609,
subitamente São Vicente vai deixar Roma em direção a Paris. Ele vai levar, aparentemente, né, numa missão, né, levando uma mensagem secreta para o rei. Até um parêntese, né, não sei se na conferência passada eu cometi um engano, né, e falei que São Vicente estaria no leito de morte do rei Henrique III. Eu não sei se eu falei Henrique III, né? Mas claramente, se eu falei isso, está errado, né? Não é o rei Henrique III, mas o rei Luís XIII. Tá? Então, enfim, se eu falei errado ou não, eu estou me corrigindo aqui. Mas, enfim, ele vai deixar Roma e vai para Paris, levando uma mensagem secreta, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que, né, desde essa época, uma coisa que vai se concretizar, né, ao longo do século XVII, né, a corte francesa estava planejando já há um bom tempo, né, alguma maneira de lutar contra, rebaixar, diminuir a influência do Império, né, Sacro Império, e da Espanha. Então pode ser que essa mensagem secreta aqui esteja um pouco relacionada com alguma coisa, porque o rei Henrique IV, né, espalhou embaixadores em todas as cortes, né, para colher informações, ver como é que estava a situação, né, já pensando nesse projeto que vai se concretizar mais para frente, né, com Richelieu, Mazarin, etc. Mas pode ser que esteja relacionado com isso, né, uma mensagem secreta, enfim, podia estar relacionado com alguma coisa de guerra, de alguma batalha. O fato é que, né, São Vicente, de fato, deixa Roma, vai para Paris. Nós não sabemos, de fato, né, o que aconteceu, se ele encontrou pessoalmente, né, o rei Henrique IV, é possível. Mas aqui a gente está no ano 1609, né, 1610, o rei Henrique IV vai ser assassinado. E o rei Henrique IV tinha, né, o biógrafo de São Vicente fala uma coisa interessante, apesar de todos os problemas, né, ele tinha um faro assim para bons bispos. Né. Ele queria muito que São Francisco de Sales, né, fosse bispo, ofereceu para São Francisco de Sales vários bispados com rendas altíssimas. Muito provavelmente ele teria pensado, né, em São Vicente também, mas ele morreu logo depois. Né? Então o rei Henrique IV morreu em 1610. O fato é que a gente não sabe exatamente o que aconteceu e nós vemos São Vicente sumir novamente. Né? E missão cumprida, né? Ele de fato não fica lá na corte, né? E vai viver a vida dele. Né? Então, como é que é a vida de São Vicente aqui então, né, quando ele volta para a França? Nós vamos ver aqui que ele vai se colocar, né, sob a direção do padre Berulle, né, estou aportuguesando um pouco a pronúncia para ficar mais natural, que depois vai virar cardeal, e ele vai assumir uma paróquia, né, em Clichy. Então aqui mais ou menos 1609, 1613. São Vicente vai morar num local que fica próximo a um hospital que tinha sido inaugurado fazia pouco tempo pelos membros, né, da ordem dos que São João de Deus criou, né, a Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. E ele gostava muito, né, de prestar esse serviço ali aos doentes, aos pobres. Todo dia, então, ele se dirigia a esse hospital para cuidar dos doentes, fazer exortações, e possivelmente foi lá que o padre, né, Berulle, o viu, provavelmente apresentado por alguém, né, que ficou impressionado com o jeito de São Vicente, com os pobres, com os doentes. Então, ele foi apresentado por alguém, muito provavelmente lá. E, claramente, né, o padre Berulle percebeu que São Vicente era uma alma de elite, e São Vicente viu também, né, a santidade do padre Berulle, né, e se colocou sob a direção dele. Né. Então, o padre Berulle chegou a ser amigo também de São Francisco de Sales.
São Vicente de Sales, inclusive, São Francisco de Sales, uma vez até chegou a falar assim, brincando, se eu pudesse ser outra pessoa, eu teria, enfim, eu queria ser o Padre Birulli, né? Então ele achava, São Francisco de Sales tinha, né, o Padre Birulli uma grande conta, né, uma pessoa realmente parecia ter uma grande, né, santidade, uma pessoa que teve uma formação, né, completamente diferente de São Vicente, né? Então o Padre Birulli desde sempre nasceu ali numa família rica, ele teve uma educação esmerada, né, na corte, mas que sempre se manteve, né, realmente assim, numa pureza angelical, um conhecimento enorme, num fervor muito grande. E ele viria a fundar o Oratório de Paris, né? Então, um oratório dos moldes de São Felipe Neri, né, lá de Roma, viria a fundar o Oratório de Paris, que deu, né, grandes padres, né, para a igreja. Depois, né, um tempo depois, teve também problemas, né, enfim, né, em relação à questão do galicanismo, jansenismo, enfim, teve uns problemas, mas enfim, isso já é mais para o futuro, né? Então, no começo era muito bom, padres santos, então, mas aqui eu estou me adiantando, né? Aqui a gente está com o Padre Birulli conhecendo São Vicente se colocando então sob a direção do Padre Birulli. É impressionante, né? São Vicente tinha aqui mais ou menos, né, uns 30 e poucos anos, 35, ou um pouco menos talvez, e ele ainda não tinha, né, começado praticamente nada. Não tinha começado praticamente nada assim, das coisas que ele iria fazer, das obras que ele iria fazer. E na verdade a gente vai ver, ele vai estar beirando os 50 anos e ele ainda vai estar tateando o caminho dele. Assim, a obra dele, né, ainda vai estar longe de estar assim, realmente delineada e tão claramente decidida por ele, né? Impressionante. E até um certo consolo, né, para a gente. Bom, aqui tem alguns grandes, né, elogios em relação ao Padre Birulli, né? Bom, terminou, né, que São Vicente ele muda de lugar e ele vai morar com uma pessoa, né, ele vai compartilhar, né, então um alojamento com uma pessoa que na verdade era um juiz, né, chamado Bertrand de Lou. Esse juiz aí, né, vai ser a ocasião aqui para ele de alguns sofrimentos, né? São Vicente vai sofrer um pouco aqui. Porque vai acontecer o seguinte, quando São Vicente estava doente uma vez, e ele ficou lá na casa, né, onde morava, que ele dividia com esse juiz saiu, São Vicente estava doente, ficou de cama, e São Vicente ficou esperando um rapaz, um garoto, trazer lá um remédio para ele, né, que ele tinha pedido, e esse rapaz ia chegar lá com um remédio. Esse garoto chega, entrega o remédio lá para São Vicente, mas esse rapaz vê que tem uma bolsa numa porta lá que estava destrancada. Ele abre essa porta, vê que tem uma bolsa, que tem um dinheiro dentro e pega o dinheiro. E aí vai embora. Quando o juiz volta, vê que o dinheiro não está lá, né? E aí ele pergunta para São Vicente, que foi quem ficou, né, no lugar, né? E São Vicente falou, não sei de nada, né? Não sei o que aconteceu. Então, o juiz o acusa, né, de ter sido o ladrão aqui do dinheiro e começa assim, a perseguir São Vicente brutalmente. Inclusive, uma vez, né, que São Vicente estava numa reunião, né, com o Padre Birulli e outras pessoas, inclusive. E esse juiz interrompe aos gritos, aos berros, essa reunião para acusar São Vicente, né, de ladrão.
na frente de todo mundo, né? São Vicente, a única coisa que ele responde é, bom, Deus sabe a verdade, né? Falando isso com uma tranquilidade muito grande, uma mansidão, né? Então, Deus sabe a verdade. E aconteceu, né, que um tempo depois, esse menino lá que tinha feito esse furto foi pego por uma outra razão e terminou confessando, né, que ele que tinha feito também aquele outro furto. E aí foi uma ocasião de grande confusão para esse juiz, né? E aconteceu uma outra coisa, que é um ponto decisivo na vida de São Vicente. Aqui vai ser quase que, vamos dizer assim, um ato do nascimento, assim, de batismo, né, das suas obras de caridade. Então esse aqui é São Vicente que vai relatar, né? Conheci um famoso doutor que durante muito tempo havia defendido a fé católica contra os hereges, na qualidade de cônego, que lhe fora atribuído numa diocese. Como a falecida rainha Margarida o tivesse chamado junto a si, né, por causa de sua ciência e devoção, ele foi obrigado a deixar as suas funções. E como não pregava nem catequizava mais, viu-se assaltado no repouso em que se encontrava por uma dura tentação contra a fé. Esse doutor, portanto, vendo-se neste infeliz estado, dirigiu-se a mim. Então ele vai dizer, né, que esse padre era levado, né, a violentas blasfêmias contra Cristo, né, experimenta, né, tamanho desespero a ponto de querer se atirar pela janela e não é capaz de dizer o Pater sem ser acometido de horríveis imagens. Ele é dispensado de recitar, né, enfim, de celebrar a missa, recitar o ofício, etc., mas continua, né, com as tentações, por mais esgotado, e não tem nem mais força para repudiá-las. Então, São Vicente aconselha, né, esse padre para se limitar a fazer um gesto, né, no auge da tentação, voltar a mão ou simplesmente um dedo na direção de Roma, ou da igreja mais próxima, né, para indicar que acredita em tudo aquilo que a igreja romana acredita. Muito bonito, né, interessante também, né? Nas tentações contra a fé, não debater, né, não tentar achar argumentos. Mas, ante essa confiança, né, que foi manifestada por esse doutor, São Vicente não se limita a dar a ele um conselho, né, mas passa a cuidar pessoalmente dele. Mas ele não se cura e, na verdade, o estado dele termina se agravando ainda. Então, Vicente, assustado com a ideia de vê-lo morrer nesse estado, roga a Deus que transfira para a sua própria alma a terrível provação do doutor. E aí aquele erudito é livrado do mal e Vicente vê as trevas da dúvida se abaterem sobre ele. Então São Vicente vai passar algum tempo, né, alguns anos, se não me engano, nesse estado aqui de trevas e de dúvidas. E ele vai sair da seguinte maneira, né? Então sabemos por seus biógrafos como ele saiu do túnel, mantendo, né, em plena noite espiritual a convicção de que tudo aquilo não passa de uma provação que chegará ao fim, o que nos faz pensar, né, nas suas orações na Berbere, a Tunísia, aquela região ali, né? Ele prescreve para si mesmo 2 remédios. Primeiro, escreve num texto o papel do credo e o leva ao coração, combinando com Deus que toda vez que levar a mão ao peito, significará que abre mão da tentação. E o segundo remédio é o amor aos pobres. Ele redobra a atenção aos doentes do Hospital da Caridade, ao qual comparece diariamente. Ele só poderá livrar-se dela, né, dessa tentação, ao tomar a decisão irrevogável de dedicar a vida aos pobres, para honrar ainda mais o Filho de Deus e seguir de maneira mais constante o exemplo que ele nos deixou. Então, São Vicente termina fazendo uma espécie de voto, né, ou promessa, pedindo para Deus que ele saia desse estado, né, de provação, de tentação, e que, se ele saísse, né, ele iria realmente se dedicar ainda mais fortemente, mais constantemente para os pobres. E aí ele se vê livre da tentação. Então, um ponto aqui que vai ser muito importante para o futuro de São Vicente, né? E mostra aqui, nessa época, como
a virtude, né, dele estava já assim, bastante avançada. Bom, foi durante essa aprovação que São Vicente resolveu ir ficar com o cardeal Berulle e os padres que começavam a se reunir para lançar as bases do Oratório de Jesus e Maria, né, conhecido então como Oratório francês. Então ele vai morar com o padre Berulle, mas ele não vai fazer parte formalmente do oratório. Vai ter uma grande relação com eles, mas não vai fazer parte formalmente. Como eu tinha comentado, né, ele tinha sido também nomeado capelão da rainha Margarida, né, filha do Henrique II, que era ex-esposa nessa época do Henrique IV. Né, o casamento deles tinha sido já anulado, né, nessa época. Então, você vê, né, é engraçado essa questão de São Vicente, né, porque ele está sempre ali numa humildade, se escondendo, num abatimento grande em relação ao mundo, né, e a si mesmo, mas ele está sempre perto dos grandes, sempre perto da corte, né, impressionante. A gente vai ver, isso aqui é uma coisa recorrente, né, com São Vicente. Então ele tinha a função aqui de ser o esmoler, na verdade, né, de distribuir esmolas da rainha, né, em nome da rainha. E ele vai basicamente fazer essa função, ele não vai ficar frequentando a corte, o palácio, banquetes, nada disso. Ele rezava a missa, tinha essa função de distribuir as esmolas, mas era basicamente isso. Bom, entre os companheiros, né, do Berulle, estava esse padre, né, Bourgoin, que tinha saído de uma paróquia, né, na cidade de Clichy, hoje um subúrbio de Paris, e que ele tinha saído, mas ele estava procurando um sacerdote piedoso, zeloso, capaz para o substituir. E ele falou com o padre Berulle, né, esse Bourgoin vai ser um membro do oratório francês, um membro ilustre, inclusive, e ele falou com o padre Berulle, né, sobre alguém, né, se ele tinha alguma indicação de alguém que pudesse substituí-lo nessa paróquia da cidade de Clichy. E aí o padre Berulle pensa em São Vicente, fala com ele, São Vicente aceita assumir, apesar do receio que ele tem, de que seria muito, muito pesado para ele o cuidado assim das almas, né? Ele sentiu uma atração maior por servir e cuidar dos pobres e doentes, mas ele aceitou, né? O diretor dele pediu, então ele aceita. Então, São Vicente deixa, né, Paris e vai para Clichy em 1612. É engraçado, né, que ele não queria, dizia que ia ser assim, não queria no sentido de que ele achava que ia ser muito duro, não era a inclinação dele, mas depois ele vai dizer que foi o período mais feliz da vida dele. Ele vai construir essa igreja, ele vai, na verdade, não vai construir totalmente, né? A igreja estava em ruínas, ele vai reconstruir, né, grande parte, vai aumentar. É a igreja que está ainda hoje lá. Então, é a igreja que ele refez. E ele vai dizer que foi o período mais feliz da vida dele porque ele estava cercado, né, de pessoas simples, a maior parte camponesas mesmo, pessoas, a maior parte pobres também, e que eram muito obedientes a ele. E muito dóceis. Então, ele vai dizer que realmente ele era... ninguém era mais feliz do que ele. Né? Ele falou, se o Papa falasse alguma coisa que ele era mais feliz, nem o Papa é mais feliz do que eu. Ele falava. E, bom, ele restaura a igreja, né? E também começa enfim, vai fazendo uma obra de restauração espiritual. Então, ele institui, né, uma comunhão obrigatória, né, enfim, assim, todo mundo pode, né, comungar, não era obrigatório, mas aqui realmente todo mundo poderia comungar, né, nas condições habituais, óbvio. No primeiro domingo de cada mês, o que era incomum, e institui, né, a recitação pública do Rosário, o que era muito importante, né, ainda mais para uma paróquia em que a maioria das pessoas não sabia ler, tinha pouca instrução também. Então, contemplar a vida de Nosso Senhor, né, os mistérios da religião, ser instruído nos mistérios da religião por meio do Rosário. Então, esse
Isso foi uma das coisas que São Vicente fez. E ele começou também uma instrução mais especial dos jovens, né, pensando em uma futura formação desses jovens para o sacerdócio, inclusive. É uma obra que nós veremos que foi sempre cara ao coração de São Vicente. A formação, né, de bons padres. A gente vai ver isso, ele vai ser extremamente importante nisso tudo. Então essa era uma ideia que ele já tinha, né? Trazer aqueles mais jovens para perto dele para já ir estudando e instruindo, né? Na virtude e também na ciência mesmo. Bom, o fato é que ele estava então nesse estado, muito satisfeito, quando o Padre Berúlio chama para fazer, ou para pelo menos tentar, né, fazer um bem ainda maior. E de repente, então, assim como ele foi de repente para lá, de repente ele sai. Essas viradas bruscas assim na vida de São Vicente. Sai e se despede então do povo de Clichy, que sentiu, né, obviamente, a perda de São Vicente, né? Então se relata assim que na despedida, quando ele saiu, foi um banho assim de lágrimas, todo mundo chorando, querendo tocar nele, enfim, né? Foi ficaram muito tristes, né, com a saída dele. Mas de fato a gente vê que em um ano, né, basicamente, ele tinha realmente ganho o coração de todas as pessoas lá. E o que o Padre Berúlio tinha em mente? Ele tinha em mente que São Vicente fosse para a família de Gondi, né, ou Gondi, vou chamar de Gondi para facilitar também. Uma família muito importante na França nessa época, de origem italiana, se eu não me engano de Florença, de Florença mesmo, e uma família riquíssima, muito rica, com propriedades gigantescas, verdadeiras cidades dentro da propriedade, né, das propriedades. E a esposa, né, a senhora Margarida de Gondi, ela era dirigida do Padre Berúlio, né, e ela falou com ele, pedindo para que ele enviasse ou indicasse alguém para que pudesse cuidar da educação dos filhos dela e cuidar também dela de uma maneira mais próxima. E o Padre Berúlio, vendo o bem que São Vicente fez lá em Clichy, com certeza deve ter pensado que ele poderia então fazer um bem ainda maior num espaço, né, vamos dizer assim, muito mais amplo do que uma paróquia que ficava no subúrbio de Paris. Então, ele fala para São Vicente sair de Clichy e ir para ele se instalar junto aos Gondi, né? E é isso que então São Vicente vai fazer. Então, ele vai passar 2 temporadas lá, essa vai ser a primeira, 1613 a 1617. Eu coloquei espécie, né, de árvore genealógica aqui, talvez esteja um pouco difícil de ler, mas até para eu, né, não me perder nos nomes aqui. E às vezes a gente pode avançar e depois voltar aqui para confirmar algumas coisas. Mas enfim, esses Gondi então, eram muito importantes. Tinham basicamente 2 irmãos, né, nessa época, vivos, ou não necessariamente vivos, mas um tinha acabado de falecer. O Alberto, né, de Gondi, que teve vários filhos, né, esse primeiro ali, que teve vários filhos, e o segundo, que está lá embaixo, que é esse Pierre de Gondi. Né? Começando pelo último, né, esse Pierre de Gondi, ele era, na época que São Vicente chega lá na casa dos Gondi, né, ele era o bispo de Paris. Tá? Então era simplesmente o bispo de Paris. Já tinha sido muito novo, né, bispo de outros lugares, etc., e era o bispo de Paris, pessoa importantíssima na questão política. Então, Pierre de Gondi. Né?
Foi confessor do rei Carlos IX, enfim, chefe do Conselho de Estado, né, com suas posições assim extremamente importantes. Né. Então, esse Pierre de Gondi tinha um irmão chamado Alberto, né, que teve vários filhos. Um desses filhos que nos interessa mais imediatamente é o penúltimo, chamado Philippe Emmanuel de Gondi, que para nós aqui será o senhor, né, de Gondi. Esse Philippe era casado então com essa Margarida e tinham 3 filhos. Né. Esses 3 que estão aí, Pierre de Gondi, Henri de Gondi e Jean-François Paul de Gondi. Então, era para a educação desses 3 filhos que enfim, a senhora, né, Margarida de Gondi pediu para o padre Berúlio alguém para que pudesse, né, cuidar da educação deles. Né, e aí São Vicente então chega para isso. Em cima, né, se vocês olharem aqui, em cima do Philippe Emmanuel de Gondi está um Henri de Gondi, que depois vai se tornar o bispo de Paris também. Né. Então, o bispado e depois arcebispado de Paris estará na família dos Gondi durante 109 anos. 109 anos. De 1570 a 1679. E aí a gente consegue já perceber um pouco, na visão assim, de Deus, por que ele mandou São Vicente para lá, né, para essa família. Apesar de que o bem que São Vicente fez foi limitado até certo ponto, porque, enfim, existia uma coisa chamada livre-arbítrio, né? E não necessariamente, né, todos receberam tão bem, assim, vamos dizer, as instruções de São Vicente. Mas com certeza era um pouco isso que Deus, né, tinha em mente, tentar, pelo menos se não fazer com que ficasse completamente bom, mas diminuir um pouco o mal que poderia ser causado. E os Gondi eram muito ricos e poderiam fazer um bem enorme também, né, se fossem bem guiados e direcionados. Então a riqueza deles era um negócio enorme, um negócio assim espantoso, né, tanto de castelos, propriedades que eles tinham, um negócio assim, inacreditável. Né. E bom, a gente está aqui então no momento em que São Vicente chega na família do Philippe Emmanuel, junto com que era casado com essa Margarida. Então, são eles dois aí. Essa Margarida era uma pessoa extremamente virtuosa. Extremamente virtuosa. O marido dela, o Philippe Emmanuel, a tinha realmente assim como uma santa. Ela tinha um pouco, né, de escrúpulos e, enfim, São Vicente terminou ajudando um pouco ela nesse sentido. O Philippe Emmanuel, nós veremos aqui, era uma pessoa que também, né, tinha sua virtude e que tinha a esposa em altíssima conta. Né. Ele era capitão das galés, né, ou das galeras, né, das galés reais, que tinha a função, né, de patrulhar, policiar ali o Mediterrâneo. Né. Em tese, né, uma galé não ia para o oceano mesmo, ficava no Mediterrâneo. Ele era o capitão geral, né, o capitão das galés. Então, era um militar. Nós veremos, né, que, enfim, como em geral, né, acontece, a tragédia vai, em um determinado momento, se abater sobre a família. E, enfim, vão perder filhos. A senhora, né, de Gondi, a Margarida, né, de Gondi, vai falecer bem jovem. E aí a gente vai ver uma coisa espetacular, né, um espetáculo, realmente. O Philippe Emmanuel abandonando tudo, né, para se recolher numa cela lá do Oratório de Paris, abandonando todas as honras, a riqueza, o poder, para ser conhecido dali em diante somente como o padre de Gondi, né? Vai ser ordenado padre. Podemos pensar, sem dúvida nenhuma, que São Vicente desempenhou, né, ao menos
indiretamente, se não diretamente instigando para que ele se tornasse padre, enfim, mas ao menos indiretamente, né, pelo exemplo, pela virtude, esse amor a Deus. Né? Então, uma coisa realmente espantosa, né, alguém desse nível tomar uma atitude dessa, né, muito, muito bonito. Né? E veremos ele sofrer muito ainda depois, por causa de perseguição aos filhos que recai sobre ele. Em um determinado momento, inclusive, vai ser oferecido a ele o cargo, enfim, espécie, né, de um primeiro-ministro, né, da corte, ou seja, como um Richelieu foi, né, como um Mazarin vai ser depois, e ele vai recusar. E aí, no final das contas, vai terminar assumindo uma pessoa que é inimiga e vai persegui-lo, ele vai ser exilado de Paris, enfim, vai terminar sofrendo bastante. Então, podemos pensar que nesse período de convivência com São Vicente, como um período em que realmente, pelo menos, às vezes imperceptivelmente, indiretamente, eles vão absorvendo, né, esses exemplos para se fortificarem para depois, né, para os sofrimentos que virão depois. Bom, o fato é que era uma família, né, muito poderosa, muito importante, muitos cardeais, bispo de Paris, enfim, esse tipo de coisa. E mais uma vez vemos São Vicente, né, que ama os pobres, ama os doentes, né, está aqui servindo uma das famílias mais ricas e poderosas da França. Impressionante. Então, São Vicente chega uma dessas propriedades que eles estavam nesse momento, né, no final de agosto de 1613. Eles só tinham 2 filhos nesse momento, um terceiro ia nascer. Logo depois, é esse último aqui, Jean-François de Gondi, que depois seria arcebispo de Paris e cardeal, ficaria conhecido com o nome de cardeal de Ré, e uma pessoa problemática, para dizer o mínimo. Enfim, quando São Vicente chegou, ele nem tinha nascido ainda. Bom, a senhora de Gondi, né, como eu disse, era muito piedosa e pediu para o padre Berulle, né, alguém para educar os seus filhos. Ela falou, né, desejo muito mais fazer deles santos no céu do que grandes senhores na terra. Então, ela tinha uma visão excelente. São Vicente vai trabalhar pacientemente na educação, né, dos seus alunos, que tinham uma natureza assim, muito difícil, né, geralmente uma natureza violenta. E ele vai exercer também uma influência, como eu disse, né, sobre os pais, o senhor e a senhora de Gondi. Então, alguns poucos exemplos, né, que tem sobre o trabalho, né, de São Vicente. Essa aqui é uma pena, né, a gente não tem tantos detalhes, né, sobre esse começo, né, começo que eu digo é os 50 anos iniciais, basicamente, da vida de São Vicente. Né? Então, não temos tantos detalhes assim de como é que era a direção dele com a senhora de Gondi. Seria muito bom, né, saber os conselhos que ele deu para ela, mas, enfim, infelizmente, nós não temos. Então, o que temos são alguns poucos relatos, mas coisas importantes. Para mostrar a influência dele sobre o senhor de Gondi, vemos, né, um caso aqui. Né, o Filipe Emanuel, senhor de Gondi, ficou sabendo, né, que uma pessoa tinha cometido uma injúria, tinha feito alguma coisa contra ele, não sabe exatamente o que era. E ele ficou com tanta raiva que ele resolveu se vingar realmente e matar a pessoa, né, num duelo. Só que antes de fazer isso, ele resolveu assistir à missa. Foi assistir à missa, que quem estava celebrando era São Vicente. Possivelmente, né, São Vicente foi alertado pela senhora de Gondi, né, que o marido dela queria fazer isso. São Vicente reza a missa, e mesmo depois que termina a missa, o Filipe Emanuel continua na capela rezando, talvez pedindo para Deus, né, que ele ganhasse o duelo, ou que ele, né, conseguisse se vingar, etc., ter a honra lavada, etc. Enfim. O fato é que ele ficou na capela rezando. Quando não tinha mais ninguém, São Vicente já tinha terminado a missa, saiu da sacristia, vai falar com ele
e fala para ele o seguinte, ó, se eu fosse você, eu desistia, né, de fazer isso que você quer, porque eu sei muito bem que você está querendo se vingar de uma pessoa, né? Se eu fosse você, eu não faria isso, porque se você fizer, a justiça de Deus vai se abater sobre você e sobre sua família de uma forma brutal. E ele fica assustado e desiste. Desiste. Então, a gente vê que São Vicente tinha alguma influência aqui. Mas o fato mais importante desse período todo foi o seguinte. São Vicente, uma vez, estava jantando e chega uma pessoa trazendo um recado dizendo que um camponês, uma das pessoas que trabalhavam lá nas propriedades dos Gondi, estava morrendo, estava muito doente, estava quase morrendo e, enfim, né, recebeu os últimos sacramentos e tal. São Vicente, então, se dirige imediatamente para ajudar essa pessoa que estava, né, em vias de falecer e dá os sacramentos, confissão, né, etc. Não fala nada. Logo depois chega a senhora de Gondi, né, para também ver aquela pessoa. Né, ela tinha muito cuidado assim, com as pessoas que trabalhavam lá, era muito caridosa. Enfim. Ela chega logo depois. Né, São Vicente já tinha terminado. E ela encontra essa pessoa, né, num pranto enorme, chorando muito. E ela fica espantada, né, com aquilo e, né, tentando entender assim, o que estava acontecendo. Né, e a pessoa termina falando, né, o camponês lá termina falando, não, é o seguinte, porque vocês aí me consideravam, né, bons católicos. Parecia que eu era, né, eu ia para a missa, eu rezava, eu fazia as coisas, mas, na verdade, eu escondi durante muito tempo, eu escondi pecados na confissão. Né? E, graças a Deus, né, o Padre Vicente chegou aqui, eu pude fazer uma confissão geral, reparar minhas confissões sacrílegas e confessar todos os pecados, né, desde das confissões sacrílegas. E, então, por isso, assim, fiquei muito feliz e, bom, agora eu posso me salvar, mas, enfim. Quando ela ouviu isso, ela ficou bastante impressionada. Né? Porque aquele trabalhador, aquele camponês, né, uma pessoa que tinha fama de ser um excelente católico. E ela foi logo pensando assim, bom, se esse daí, né, que tinha essa fama, né, de ser excelente católico, estava nesse estado, como é que será que não estão os outros? Se esse aqui, que parecia ser fervoroso, está desse jeito, como é que será que não estão os outros aí, que são tíbios, ou a gente vê mesmo assim, levando uma vida ruim? E aí ela conversou com São Vicente, né, sobre esse caso, e falou, né, com ele, falou, será que não seria bom pregar alguns sermões, né, nessas minhas propriedades aqui, para as pessoas e para levar as pessoas, por exemplo, a se confessarem, um sermão sobre a importância da confissão geral. Para que serve uma confissão geral, por exemplo? Uma das funções da confissão geral é isso. A pessoa poder reparar uma confissão sacrílega, que ela escondeu de propósito um pecado mortal que devia ter confessado. E aí, São Vicente concordou, e ele, então, num dia, ele foi pregar um sermão, e pregou um sermão sobre a importância realmente da confissão geral. E depois disso, teve uma enorme afluência de pessoas querendo se confessar. Né? E ele ficou bastante impressionado com isso, né? E ele considerava depois, ele falando isso lá para os padres lá da congregação dele, né, depois, ele considerava esse dia que ele pregou esse sermão, o dia assim, realmente da fundação, né, da congregação da missão. Apesar de, nessa época, ele não ter uma ideia ainda de como é que ele faria formalmente a coisa. Né, mas isso foi o dia 25 de janeiro de 1617, né, dia da conversão de São Paulo. Então ele consideraria posteriormente esse dia como realmente o dia da fundação
ele consideraria esse sermão o primeiro sermão da missão. Bom, e isso impressionou também, não só a São Vicente, né, mas também a própria Senhora de Gondi, que resolveu fazer uma dotação, né, ou seja, reservar um fundo, um dinheiro, para oferecer para uma congregação que cuidasse de fazer missões no campo. Para a gente ver, né, como São Vicente ainda não pensava, né, São Vicente não falou, opa, sou eu. Né? Não. Ela ofereceu isso né, essa soma de dinheiro para os jesuítas, para os padres do oratório, né, e eles se recusaram. Né, não, a gente não consegue, não é a nossa vocação, etc. E, enfim, ela terminou fazendo um testamento, deixando esse dinheiro para São Vicente. Tá? Para, se ele fosse fundar as missões e tal, ele poder usar esse dinheiro depois, da maneira que ele achasse bom. Mas acontece aqui, né, mais uma daquelas reviravoltas repentinas e inesperadas da vida de São Vicente de Paulo. A coisa parecia que estava caminhando bem, né, os sermões, o apostolado ali com os camponeses, com os trabalhadores, a direção, vamos dizer assim, com a Senhora de Gondi. E ela realmente enxergava nele assim, né, um anjo assim que veio do céu assim para ela. Tinha grande consolo, né, com ele. De repente, São Vicente fala para ela que precisa resolver um negócio em Paris. Que precisava resolver um negócio em Paris e que precisava ir para lá. Ela, obviamente, fala, tudo bem, vai. E aí ele vai embora e não volta mais. Ele vai embora e não volta e termina assumindo uma outra paróquia, que nós veremos na conferência que vem, termina assumindo uma outra paróquia. E de lá, somente quando chega nessa outra paróquia, ele escreve uma carta para o senhor de Gondi falando, desculpa, eu não vou voltar mais. O que levou, né, São Vicente a deixar a casa dos Gondi? Né? Por que ele fez isso? Por que ele saiu sem falar? Né? No fundo, a pergunta nossa deve ser, na verdade, o que Deus queria? Né? Para onde é que Deus estava levando São Vicente? A gente vai ver que Deus estava levando São Vicente para um lugar que vai acontecer algumas coisas fundamentais para a criação da obra, né, que ele vai ser o responsável depois, das Irmãs da Caridade. Né? A gente vai ver que vai ser fundamental essa partida dele. Então, é isso que a gente vai falar na aula que vem, sobre por que ele saiu, como é que foi essa saída dele, para onde é que ele foi, o que é que ele fez nesse novo lugar, que vai ter tanta importância, que chama Châtillon-les-Dombes. Né? O que ele fez lá? Esse aqui é um exemplo aqui dessa propriedade deles, né? Montmirail, que foi justamente o lugar onde São Vicente chegou. Né? Quando ele chegou para ir servir aí na casa dos Gondi, ele foi para aí. Né? Então, ele foi pregar sermões em várias outras propriedades. Então, isso aqui não era só esse castelo, propriedade inteira em volta. Né? Eram milhares e milhares de almas aí. Bom, então a gente para aqui, né, a partida de São Vicente de Paulo, dos Gondi para Châtillon. E aí continuamos na próxima. Vamos rezar para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São José. São Francisco de Sales. No Pai, do Filho e do Espírito Santo.